Doutor Leonardo, a sua promotoria e a Prodecon está chamando a atenção aí dos consumidores, né? Para quem vai precisar trocar os chamados bens duráveis. Mas primeiro eu gostaria de saber do senhor o que são considerados, portanto, bens duráveis, além do carro e da geladeira, hein, doutor Leonardo? Praticamente todos os bens utilizados pelo consumidor são considerados bens duráveis, salvo alimentos, perfumes, cosméticos. Então, eu diria que 90% dos produtos que o consumidor adquire são bens duráveis. Aliás, essa é uma distinção de bens duráveis e não duráveis que foi feita pelo Código de Defesa do Consumidor, que tem sofrido alguma crítica, né, porque seria desnecessária. Mas, enfim, os bens duráveis significam esses aí que você utiliza por algum período razoável, né? Muitas vezes, da forma como você utiliza um determinado bem, ele pode não ser bem durável, mas ela acaba sendo, né? Dependendo da forma do uso, como pois você... daí a crítica, entendeu? Mas o regime, o consumidor está protegido tanto em relação aos bens duráveis como os não duráveis, principalmente quando há vício, quando há defeito. Né? O destaque da promotoria de bens duráveis é porque a promotoria tem cuidado, tem percebido que 20 anos depois do Código de Defesa do Consumidor, alguns dos seus dispositivos ainda não são cumpridos, particularmente o que diz respeito a quando você compra um eletrônico, um eletrodoméstico, ele apresenta defeito. Até esse consumidor se dirige ao estabelecimento, e o estabelecimento manda que o consumidor vá à assistência. E isso é ilegal, porque o código diz que ambos respondem perante o consumidor e ele deve escolher contra quem, né, ele vai dirigir suas pretensões. Né? Então esse é o primeiro alerta da promotoria, né? Em caso de vício, ele pode escolher tanto quem vendeu o produto, ou ele pode dirigir ao fabricante, que normalmente é representado pela assistência técnica. Mas é a escolha do consumidor. Essa postura de algumas empresas de dizer que não, ele tem que ir na assistência, não está em consonância com o código. Antes da gente entrar no detalhe, viu, doutor Leonardo, eu gostaria de saber do senhor, mesmo que o consumidor muitas vezes ele se cerque de todo cuidado na hora de comprar, de adquirir um produto, um bem durável, como é o que a gente está discutindo aqui agora, muita gente acaba comprando aí gato por lebre e até resolver o problema, aí vai uma tremenda dor de cabeça. Eu gostaria de saber do senhor como esses dissabores aí de uma compra mal feita podem ser evitados. Bom, esse aspecto é fundamental, Maria Ronda, é a questão da prevenção. Né? Assim como o fornecedor escolhe, muitas vezes, o consumidor para o qual ele vai conceder um crédito para evitar dissabor, né, do consumidor que não paga a prestação, a postura do consumidor deve ser a mesma. Né? Ele deve procurar, através de informações, se aquele fornecedor tem um hábito saudável de cumprir suas obrigações, seja através do comércio eletrônico, seja uma compra direta. E como ele faz isso? Se informando, seja com vizinhos, amigos, seja através, hoje ele já dispõe, no Ministério da Justiça tem um sistema que se chama SINDEC, Sistema Nacional de Informações do Consumidor, ou ao consumidor. Ele acessa esse SINDEC, ele reúne informações dos fornecedores do Brasil inteiro. Né? Então ele vai perceber lá que a loja tal, que vende produto via internet, tem muitas reclamações. Então ele deve evitar, né, esse fornecedor. E ele pode, além desse sistema nacional, o SINDEC, né, que ele pode acessar a página eletrônica do Ministério da Justiça, ele pode também obter informações do PROCON. Algumas cautelas, né, básicas, justamente para prevenir o problema. Né? Esse é o primeiro passo, né? Isso é fundamental, porque mesmo que o consumidor tenha direito, ele vai ter um desgaste. Qual é o desgaste? Ter que ir ao PROCON, né? Muitas vezes levar isso à justiça, perder seu precioso tempo. Né? Por isso, você tocou aí num aspecto fundamental, que é a questão da prevenção, né, do consumidor, antes de, né, adiantar dinheiro, procurar saber com quem que ele está se relacionando. Ainda mais para quem vai às compras nesse final de ano, que parece que as pessoas ficam assim meio eletrizadas, né? Elas querem comprar, né? Então tem que ter um cuidado redobrado, né, Com certeza. doutor Leonardo? Tem um ouvinte aqui, o Francisco Moita, ele diz o seguinte: eu não sei se a minha pergunta entra na pauta, mas ele quer comprar um carro zero
financiado, fez a cotação e o vendedor disse para ele que havia uma taxa de cadastro ou taxa de efetivação de crédito. Ele quer saber se essa taxa cobrada é legal. Bom, até 2007 havia mais ou menos 200 taxas e tarifas que eram cobradas pelas instituições financeiras. Isso o Conselho Monetário Nacional baixou uma resolução e que proibiu, entre outras tarifas, né, ou taxas, a chamada taxa de cadastro, né, tarifa de cadastro, né? Então essa cobrança é ilegal e ele deve evitar essa compra, entendeu? Então dizer que só compra sem essa tarifa. Ele tem que analisar, às vezes, qual o valor, mas enfim, a tarifa é ilegal, a cobrança para realizar cadastro é ilegal. Ah, ok. Então, para o nosso ouvinte aqui, o Francisco Moita, na avaliação do Dr. Leonardo Bessa, essa taxa cobrada, essa taxa de cadastro ou taxa de efetivação de crédito é considerada, portanto, ilegal, né, Dr. Bessa? Isso mesmo. Tanto pela resolução do Conselho Monetário Nacional, como pela análise do Código de Defesa do Consumidor. Ele não fala expressamente sobre isso, mas o Código não aceita você cobrar por algo que não signifique exercício de uma atividade, né, real. O levantamento do cadastro é inerente à concessão de empréstimo, então não há por que cobrar isso à parte. Uhum. Doutor Leonardo, quando se adquire ou se ganha um produto durável, as empresas fornecedoras, elas estabelecem aí os seus prazos de trocas. Eu gostaria de saber do senhor quais os defeitos são passíveis dessa troca e se existem prazos estabelecidos para isso. E se o fornecedor, doutor Leonardo, faz suas próprias regras ou se essas regras existem estabelecidas aí pelo governo federal. Tá. Bom, preciso primeiro fazer uma distinção básica. 1, a troca sem defeito. 2, a troca com defeito. A troca sem defeito, muito comum nessa época de Natal, ela só é possível quando o fornecedor informa ao consumidor que vai fazer a troca, né? Então você compra um produto para presente ou uso próprio, informa, você pode trocar no prazo de 30 dias. Em roupas, normalmente se coloca até na etiqueta, né? Então isso é fundamental, porque se o fornecedor não oferece essa informação, o consumidor não tem direito a trocar. Veja bem, sem defeito. Eu compro uma camisa, eu compro um outro produto, levo em casa e me arrependo. Essa cor não estou gostando tanto, vou lá trocar. Só é possível fazer a troca ou, eventualmente, até a devolução do dinheiro se a loja garantiu isso previamente. Ela pode garantir isso através de uma informação verbal ou através de uma colocação na etiqueta do produto. Quer dizer, então, essa é uma situação. Sim, quer dizer então que o consumidor deve estar muito atento para isso, né? Ele tem Com que, certeza. De forma preventiva, como o senhor falou, tem que já ter isso colocado na etiqueta antes de ofertar o produto, oferecer como presente, ou então a pessoa própria que comprou esse produto. Exatamente. Se não for uma roupa, por exemplo, um produto, pega uma declaração da loja, questão de prova, né? A informação verbal já vale. Nós trocamos no prazo de 15 dias, 30 dias, mas muitas vezes o consumidor tem dificuldade de prova da informação verbal. Então é interessante, então me faz uma declaração por escrito, um documento simples, dizendo que troca no prazo de 15 dias. A gente está falando da troca sem defeito. Nesse aspecto, aí o fornecedor ele tem liberdade, ele pode falar que é 10 dias, 15, 30, né, 45, aí fica a critério do que ficar estipulado verbalmente ou por escrito. Nessa área ele tem liberdade. Agora, no segundo aspecto, troca com defeito, aí entra a regulamentação do código. O código diz que quando um produto apresenta defeito, que o código chama de vício, em prazos fixados, que, simplificando, o prazo do código é de 90 dias. O consumidor tem direito de exigir outro produto, a devolução do dinheiro, né, ou o conserto do produto. Doutor Leonardo, mas... Sim, pode continuar. Isso é uma situação de defeito. Isso aí é obrigatório, não precisa o fornecedor alegar, né? Ele tem direito a realizar essas alternativas que eu indiquei. Certo. Mas no caso de determinada pessoa que vai trocar um determinado produto, doutor Leonardo, e chega na loja, e a loja, ela diz, não, só vou trocar esse produto se você fizer outra compra aqui na loja. Isso é... Não, essa condição é absolutamente
abusiva, ilegal, é um direito do consumidor. É chamada, Maria Ronda, garantia legal, né? Porque ao lado daquela garantia que o fabricante dá, a garantia de 2 anos, 3 anos, que é a garantia contratual, o consumidor tem a chamada garantia legal. Por que é garantia legal? Porque ela decorre diretamente de lei, né? Tem defeito, tem vício, o consumidor pode, nos prazos indicados no código, exigir o reparo do produto, a devolução do dinheiro ou a troca por outro bem. Tá? Eu queria só, desculpa, complementando uma situação à parte que está no código, que você também pode trocar independentemente de defeito. Que é o artigo 49 do Código, diz que as compras feitas fora do estabelecimento comercial, telefone, pela internet, também o consumidor tem um prazo de 7 dias para efetuar, para pedir a devolução do dinheiro, né, o direito de arrependimento. Mas veja bem, isso é um ponto muito específico. Isto é para as compras realizadas pela internet por telefone. Aí esses 7 dias também é sem constatação de qualquer defeito. Né? Ele pode pedir um direito de arrependimento que está consagrado no Código, em várias outras legislações, que o consumidor pode, quando compra fora do estabelecimento, não no estabelecimento físico, quando alguém bate na porta do consumidor na casa dele, ou quando ele compra por telefone, depois que ele compra o produto, para evitar as compras por impulso, né, ele tem um prazo de 7 dias para simplesmente se dirigir ao estabelecimento e falar: eu me arrependi, eu quero meu dinheiro de volta. Tá? Então, só complementando o que eu disse antes. Então, sem defeito, quando o fornecedor coloca na etiqueta, e aí ele pode ter a troca do produto ou eventualmente devolução do dinheiro. É uma situação muito comum agora na época de Natal. Você compra um produto para presente, você tem que imediatamente perguntar: e se o consumidor, e se o presenteado, né, não gostar, ele pode trocar? Pode. Está escrito? É bom estar escrito para evitar a dor de cabeça. Segunda situação que pode trocar, não trocar, desistir, ter o dinheiro de volta sem defeito: compras fora do estabelecimento comercial. Certo. Doutor Leonardo, fora essas situações, é essa outra que eu estou falando, que é com defeito, que é a questão da garantia legal. Tá. Tem ouvintes aqui pelo Twitter, também aqui pelo nosso telefone. Eu vou registrar aqui a do Wellington Lima. Ele diz o seguinte: as letras miúdas e ilegíveis das propagandas de carros e eletrônicos, eletrodomésticos também, por exemplo, são muito difícil. Aí ele diz que tem sempre a impressão de que a mídia de alguns produtos é voltada para enganar o consumidor. Queria a sua avaliação. Infelizmente, essa questão das publicidades com letras miúdas também, ela ofende o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 37. O que o artigo 37 diz? Que a publicidade, a oferta de produto, não pode induzir o consumidor a erro. Quando você coloca as vantagens em letras maiores e retira aquelas vantagens em letras, com as letrinhas lá, né, embaixo do anúncio, muitas vezes ilegíveis, você está induzindo a erro, porque você, de um lado, apresenta vantagem, coloca a foto do produto do lado, né, o produto com, por exemplo, carro, com todos os acessórios, e embaixo diz que o preço ali do lado não é para aquele carro. Né? Isso contraria, né, uma lealdade, uma transparência que seria exigível, né, no mercado. Né? Isso acarreta várias sanções para o fornecedor. Primeiro, ele responde em tese a um crime. Publicidade enganosa é crime. Segundo, o consumidor pode exigir o cumprimento da oferta do jeito que está mais claro, né? Ou seja, ele pode ignorar as letras menores, entendeu? Então, são as duas consequências principais desse tipo de publicidade, oferta que, infelizmente, né, embora tenha diminuído, ainda existe no Brasil. Segundo aqui o nosso ouvinte Edson Vaz, ele foi multado pelo Detran por não ter para-choque no veículo, item que não é de série. Ele entrou na justiça contra a revendedora para reaver o dinheiro, mas o juiz não condenou a empresa, segundo o ouvinte aí. O juiz julgou corretamente, é o que ele gostaria de saber do senhor. Bom, veja bem, eu não sei agora de memória se eu acredito que há uma exigência do veículo ter para-choque, porque o para-choque, né, que mudou bastante ao longo do tempo, né, ele é um item de segurança, e o código diz que produtos devem ser seguros,
né? Eu acho impossível hoje você vender um veículo sem para-choque, independentemente da regulamentação do órgão administrativo. Eu diria, então, a questão da segurança dos produtos é fundamental para o código. Tanto a segurança do usuário do produto quanto de terceiros, né? Então, o para-choque ameniza, né, a gravidade das colisões entre veículos. Então, só por esse raciocínio, ele seria exigível. Não é possível você aceitar que um produto seja comercializado, um carro sem para-choques. Eu diria que a saída é por aí. Até, outro exemplo, até um passado recente, os veículos eram vendidos sem o retrovisor do lado direito, outro item de segurança. Hoje não se aceita mais isso. O encosto de cabeça, outro item de segurança, né, que mesmo que não exija, mesmo que não tenha uma exigência do órgão regulamentador, pela ótica do Código de Defesa do Consumidor, é um produto inseguro e, portanto, o consumidor pode exigir isso, pode exigir indenização por não ter esse item ou até eventualmente pedir a devolução do produto. Tá. Eu tenho só mais um minutinho, eu gostaria de saber do senhor, à luz do Código de Defesa do Consumidor, quais são as garantias para nós compradores, consumidores, que compramos um produto e que com o uso percebeu-se, doutor Leonardo, que este apresentou um defeito desconhecido quando da aquisição dele, né? E ao tentar negociar com o fornecedor normalmente alega mau uso do equipamento para não trocar esse produto. E outra perguntinha, é legal uma empresa limitar os dias ou horas para fazer a troca de um determinado produto? Para encerrar, 1 minuto. Veja bem, a questão da troca, ela pode limitar dias ou horas se for aquela troca sem defeito. Eu te vendo um produto, independentemente de defeito, você tem um prazo para atender, mas eu faço essa troca só sábado e domingo, tudo bem. Mas a troca com defeito não pode haver limitação, porque esta decorre da lei. Em relação à primeira pergunta, invertir, né, é a questão do vício. Isso é muito comum, a pessoa compra um produto, esse defeito vai se apresentar algum tempo depois, é o chamado vício oculto. Né? E o consumidor tem direito, quando surge o vício, esse oculto, ele ainda tem 90 dias para reclamar. É muito importante ficar atento a isso. Né? O que passado essa questão esse prazo do mau de 90 uso, dias é que ele não vai ter mais, ele vai ter que procurar assistência técnica mesmo. Como? Passados esses 90 dias, é que a pessoa fica sem exatamente, esse a garantia é 90 dias a surgir do defeito. Agora, a questão do mau uso, efetivamente, por exemplo, se eu deixo um produto cair, ele quebra, isso aí não está na garantia. Agora, isso é uma prova que cabe ao fornecedor fazer. Não, ele não pode presumir sempre que o consumidor apresente lá um produto que foi mau uso. Mas, de fato, o mau uso, deixar um produto cair dentro da água, enfim, usar incorretamente, afasta, né, a garantia legal. Tá? Mas isso é uma questão de prova e essa prova cabe ao fornecedor. Tá, ok, doutor Leonardo. Foi um prazer, uma satisfação conversar mais uma vez com o senhor estava sumido aqui da Rádio CBN. Doutor Leonardo, que inclusive está no seu merecido descanso já de Natal, né, e Ano Novo, e atendeu aqui a rádio prontamente. Com muito obrigado, doutor Leonardo. Sempre à disposição da CBN. Um ótimo Natal e um Ano Novo maravilhoso para o senhor e sua família. Tá bom, obrigado, e para você e todos os ouvintes também. Grande abraço. 10h30, repórter CBN. CBN Brasília.